Quem sou eu diante da palavra de Deus? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, queridos fiéis também que nos acompanham através dessa transmissão, talvez em alguns domingos do ano, quando em outros momentos nós meditamos, lemos a palavra de Deus, talvez em algum momento a gente possa pensar assim: parece que hoje a palavra de Deus não foi para mim. Mas nesse domingo, eu garanto que é o contrário. Hoje, a palavra de Deus se dirige a cada um de nós. Porque através desta parábola que Jesus conta, Jesus resume em 4 situações as diversas maneiras como nós reagimos à palavra de Deus. E por isso que hoje cada um de nós tem que se encontrar nesse Evangelho. Tomara que seja no melhor terreno, mas não tenhamos medo também de nos reconhecer. Se nos reconhecermos, se nos encontrarmos, nos virmos em um terreno que não é lá aquele melhor. Então, que nós ouçamos essa reflexão com o nosso coração aberto, fazendo a nós essa pergunta com a qual eu quis começar: quem sou eu diante da palavra de Deus? Esqueça o próximo, agora somos nós e Deus. Jesus, que gostava tanto de ensinar em parábolas, resume então nessa história o semeador que sai lançando a sua semente, e ela cai na estrada, cai na pedra, nos espinhos e no bom terreno. E muito fácil para o padre pregar, porque é simplesmente repetir e, claro, e traduzir, digamos assim, para o nosso momento aquilo que Jesus diz, porque o próprio Jesus explica o sentido da parábola. O padre não precisa ficar pesquisando o que será que Jesus quis dizer, ele mesmo explicou. Então Jesus nos compara a vários terrenos que recebem essa semente, que é a palavra de Deus. Nós acabamos de ouvir a leitura extensa de São Paulo, o Evangelho, e vamos agora então olhar para esses terrenos. O primeiro terreno é a estrada. É a pessoa que tem um coração de estrada. A estrada, a gente logo pensa em asfalto, mas não é asfalto que Jesus está falando, é estrada de chão. Mas é uma estrada pisada, é uma estrada dura, que se uma semente cair ali, ela não nasce. Mas ela não nasce também porque a semente não fica ali, ela vai ser pisada. Se ela não fica protegida na terra, coberta pela terra, vem os passarinhos e a comem. Primeiro terreno então, o coração estrada. Significa aquele coração que é como se fosse uma estrada, por onde se passa, se vai e se vem, e onde nunca se para. São aquelas pessoas dispersas, aquelas pessoas que vivem para o exterior, para o externo, aquelas pessoas que não conseguem ficar uns minutos sem estar com o rádio ligado, com o celular ligado, com a televisão ligada, aquelas pessoas que não conseguem passar uns minutos sem estar com o celular na mão, aquelas pessoas que têm que estar o tempo todo sabendo tudo o que acontece. O coração estrada. Aquelas pessoas que têm um excesso de curiosidade. Não estou falando nada do tipo de coisa que a gente veja, isso é depois. Somente o fato de ver. Hoje, meus irmãos, por isso que eu disse que é traduzir o Evangelho de Jesus para o nosso tempo, é impossível. Nós queremos falar sem as dificuldades para nos recolhermos, sem nós mencionarmos esse aparelhinho, que uma vez achei interessante uma pessoa falar, ele saiu do carro, o celular ficou no carro, e falou assim: deixa eu pegar meu órgão aqui. Eu falei: pegar o quê? É o meu órgão, porque isso aqui já faz parte de mim. E realmente, é impossível nós queremos falar do recolhimento, da vida interior, sem pensar nesse aparelhinho, que nos rouba o tempo, que nos dispersa. Reflitam, por exemplo, meus irmãos, como eu disse, não estou entrando no tipo de conteúdo. Quando estamos com o celular na mão, em um minuto,
vezes nós mudamos o nosso foco para coisas diferentes? Você vê uma notícia, você vê o comentário de uma pessoa, você vê um perfil, você vê não sei o que, você assiste um vídeo, você escuta algo. Tantas vezes de foco, de assunto, como que eu vou querer depois me concentrar na palavra de Deus? Como que eu vou querer depois parar um minuto para fazer uma reflexão? Esse aparelhinho tem que tomar muito cuidado com ele, não é? Porque só por esse excesso de informação, que foi todas, mas ele já faz mal, porque ele nos torna um coração estrada, um coração que não é capaz de se recolher. Claro, dando exemplo do celular por ser uma coisa tão comum, mas quantas outras situações também que nos roubam a atenção, que nos tornam pessoas dispersas. A palavra clássica da espiritualidade é dissipada. O que é dissipar? É espalhar. Qual é o contrário de espalhar? Recolher. E nós temos essa grande dificuldade de nos recolhermos, entrarmos em nós mesmos. E a gente pode assim nos perguntar, não é? E é para a gente se perguntar assim: será que eu sou esse terreno? Ou será que eu sou menos em parte esse terreno? Você pode se avaliar um pouquinho, quanto tempo você consegue se controlar quando o celular dá lá um apito, dá um sinal de que chegou a mensagem, não é? Você está rezando o texto e ao mesmo tempo que está falando com Nossa Senhora, está respondendo uma mensagem. Você está colocando em pé de igualdade? Você está ali tentando rezar? Quanto tempo que eu consigo, por exemplo, simplesmente estar em silêncio diante do sacrário? Me lembro que uma vez visitando uma caverna bem profunda, né, bem extensa, em um determinado momento o guia falou assim: olha, agora eu vou apagar a luz e nós vamos ficar todos em silêncio. E foi assim, aquele silêncio maravilhoso. Mas muitas pessoas, logo quando ele acendeu a luz, falaram: não, que não é capaz de se recolher. E nós somos vítimas disso. E nós, de alguma forma, também promovemos isso em nós. Terreno estrada. Se eu quero rezar, se eu quero rezar com um pouco de atenção, eu tenho que me recolher. Não posso simplesmente parar o que eu estou fazendo, pegar meu texto e começar a rezar. Não. O que Jesus fala? Entra no teu quarto, fecha a porta. O que significa isso? Interiorizar-se, recolher-se. Primeiro terreno, então. Segundo terreno, Jesus diz que a semente caiu no terreno, na terra, não é? Mas que era uma camada de terra e debaixo havia uma laje de pedra. A semente nasceu. Ela começou a brotar. Até que as raízes chegaram na pedra. E aí a planta foi minguando, porque não havia mais umidade. A raiz não conseguiu buscar a água que ela necessita. E aí Jesus diz que são aqueles que creem. Jesus fala: são aqueles que acordam. Olha, essa pessoa está mas até que Jesus diz, até que chegue a tentação. E nesse momento essa pessoa desiste, desanima. Então são as pessoas que não têm constância, as pessoas inconstantes. Começam uma coisa, não conseguem levar para frente. Um dia faz um propósito, todo dia reza um dia, reza no segundo, no terceiro: ah, mas o rosário, vou rezar só o terço. Ah, mas eu já não vou rezar o rosário, então eu vou rezar. E aí no outro dia já não rezam nada, né? Falta a constância, né? Quantas coisas nós já começamos em nossa vida e não levamos adiante. Quantos bons propósitos nós já fizemos em nossa vida e não levamos adiante.
temos que nos perguntar por que não foi adiante. Muitas vezes pode ter sido um discernimento e você viu que aquilo não é bom. Você pode ter feito um propósito até muito bom, mas excessivo, não é? Dependendo do tipo de vida que você tem. Se você vem e fala assim, eu agora me propus a rezar o rosário todos os dias, a fazer uma de adoração, a rezar o ofício divino, a ler a Bíblia. Não precisa de tanto. Como dizia São João Bento, mas o que eu devo rezar? Disse ele, pouco, mas não se acumule de devoções. Faça pouco, mas faça sempre. Sempre significa sempre. Constância. É bonito aquele salmo que fala assim, né? Em latim é utiumentus factus sum apud. Acho que todo mundo aqui nasceu na selva de pedras, talvez não entenda essa comparação. Como eu nasci na roça, eu entendo. O jumento, o burro, quando empaca, ele não sai do lugar. Você pode tocar, pode bater, no máximo que ele faz, ele deita. Mas então, uma vez, meus irmãos, nós temos que ter com Deus. Rezar com constância é isso. Senhor, eu não estou com vontade. Não percebo nada. Não sinto nada. Mas eu estou aqui. E eu não porque oração não é sentir. Oração não é gostar. Oração não é, eu senti a presença de Deus em mim. Não, senti. A oração, o que é isso? Então, constância, perseverança, santa teimosia. Nós temos que, às vezes, arrancar essa laje de pedra, que é esse bloqueio, não é? Esse bloco que nos impede de continuar. Dizem os entendidos, isso não é nada espiritual não, mas ajuda, que para a gente formar um hábito, tem que fazer a mesma coisa ao menos durante 2 meses. Todo dia. Ao menos durante 2 meses. Que faz? Mas com a nossa colaboração. Não é? Repetir. Não estou com vontade, mas eu vou fazer. Nós já vamos nos aproximando da quaresma. Uma ótima coisa para ganhar constância, por exemplo, a missa diária na quaresma. A quaresma eucarística. Missa todos os dias. Os 40 dias. Claro, dentro da possibilidade de cada um. Mas enfim, trabalhar em nós a constância. Terceiro terreno, o terreno espinhoso. A terra era boa, não tinha pedra, não era uma estrada. A semente nasceu e foi encontrando a umidade, a plantinha foi crescendo, mas ela não estava sozinha naquele terreno. Ali também havia outras sementes. Ali havia sementes ruins, os espinheiros, o matagal. E esse mato, que terminou sendo mais forte, porque era mais abundante, ele abafou, sufocou a semente, a planta, e ela secou. E aí Jesus fala claramente que o terreno espinhoso são as pessoas que ouvem a palavra de Deus, acolhem a palavra de Deus, mas elas se deixam levar pelas inquietações, as honras e os prazeres. Olha aí os 3 vícios, né? Os pecados, de onde se originam todas as nossas tentações. Nosso Senhor então quer dizer com isso que muitas vezes no coração humano a palavra de Deus não brota, não cresce, porque o coração está apegado. É a pessoa que alimenta vícios, é a pessoa que não corta com o pecado. Todos esses terrenos, meus irmãos, podem se referir a situações gravíssimas. Esses apegos, por exemplo, pode ser o apego a um pecado mortal, a um pecado grave, mas pode ser também coisa simples. E é o que vamos refletir, ter o coração apegado, não é? Lá no fundo do coração, eu não quero deixar o pecado, eu não cortei com ele. E aí, meus irmãos, a gente pode confessar toda semana, todo dia, que a gente não vai mudar. A confissão perdoa os pecados, mas é nosso coração, porque temos que fazer com a graça de Deus. E quando houver um apego ao pecado, a gente fica no mesmo lugar, quando nós somos arrastados, né? Somos sufocados
pelos vícios. Como eu disse, pode ser uma situação grave, e aí nós temos que ser mais enérgicos. Se eu percebo em mim ainda o apego a alguma coisa que me tira da graça de Deus, que me separa com Deus, eu tenho que arrancar esse espinheiro. Mas às vezes não são situações graves, não é? No sentido de um pecado mortal. Mas aí nós podemos lembrar aquela frase de São João da Cruz: o pássaro está preso, tanto com uma corda como por uma linha. Ele está preso. Se há apego no coração, nós estamos presos. Aí Nosso Senhor olha, e esse monte de apego aí? A sua opinião, né? A sua vontade, essa preguiça, essa teimosia, e a lista que não tem fim. E quando tem esse apego, o coração não é todo de Deus. Não adianta falar, é para vós, Deus nos dá. Mas se a minha vida diz o contrário. E São Jerônimo tem uma outra frase muito bonita também, ele fala assim: para que servem as asas se o pé está preso? Imagine uma águia com a capacidade de voar tão alto, mas se o pé está preso, de que servem essas asas? De que me adianta ter lindos propósitos, mas se eu continuo apegado, enquanto eu não disser a esse apego, a esse pecado, a essa imperfeição, o meu coração não vai estar livre. A semente vai ser sufocada. Que terreno que eu sou? Quem sou eu diante da palavra de Deus? Mas é claro, o Evangelho é o Evangelho da esperança, é o Evangelho que nos convida a mudar de vida. Os terrenos não param aqui não. Talvez até agora eu não falei para nenhum de vocês. Nosso Senhor fala também do bom terreno. Existe o bom terreno, onde a semente caiu, foi plantada, e ela encontrou a terra fértil, e ela cresceu, e cada semente de Jesus produziu outras 100, os frutos de santidade. Existe, meus irmãos, esse bom terreno. Muitas vezes a gente fica com uma imagem muito pessimista de que tudo está ruim, de que tudo está errado. Existem talvez seremos sentados aqui que talvez da sua vida. Há muitos santos hoje da escola de Nazaré, da escola da simplicidade, do silêncio, do escondimento, da imolação. Nós vivemos, meus irmãos, um tempo de santos. Reflita um pouco. Quantas pessoas que praticamente conviveram ainda com muitos de nós e já estão na glória dos altares. O que eles fizeram? Acolheram a palavra de Deus e colocaram em prática. E nós damos o exemplo para fazer, né, o nexo com a primeira leitura, o exemplo de São Paulo. São Paulo foi esse bom terreno. Mas é importante lembrar, e eu falar que São Paulo já ilustra, é que nem sempre foi bom. E o terreno que é estranho, que é bom, que é espinhoso, ele pode ser edificado. Não é bonzinho, ele tem que trabalhar. Como foi o caso de São Paulo, que começou perseguindo os cristãos e depois foi perseguido terrivelmente por causa do Evangelho. A leitura que nós acabamos de ouvir, outro apóstolo, mesmo São Pedro, desculpa São Pedro, na sua igreja falar isso, mesmo São Pedro, que sofreu tanto como São Paulo. Todos os tipos de sofrimento. São Paulo viajava muito, claro, para pregar o Evangelho, mas é porque também ele não podia ficar muito tempo na cidade, não. Porque as pessoas iam para dele, os judeus que não queriam passar o Evangelho, e na cidade para poder perseguir e tentar matar São Paulo. Então ele vivia fugindo. Quantos motivos para desanimar? Mas a perseverança, ele se tornou um bom terreno. Hoje também, embora não se celebre por ser domingo, nós celebramos também o dia de 2 canteirinhos, um terreno fecundo. Hoje é o dia de São Francisco e Santa Jacinta Marto, os pastorinhos de Fátima. Querem terreno mais dócil? Um terreno virgem, onde a palavra de Deus, e que veio através da Virgem Maria, encontrou ali uma resposta pronta.
Sabem qual foi uma das maiores dificuldades para a canonização de Francisco e Jacinta? A idade. Porque eles eram muito crianças. Como? Porque para ser santo é preciso, né, isso é um dos primeiros passos, é preciso provar a heroicidade das virtudes. A primeira coisa que o Papa faz é isso, ele garante que essa pessoa praticou a virtude em grau alto. O que significa grau alto? Acima do comum. Não é mais ou menos, não. Mas não é. O heroísmo muitas vezes fica escondido. Como quando Santa Teresinha estava morrendo, aquela irmãzinha falou dela, o que vão dizer dessa irmã que não fez nada? Porque era uma vida escondida. Então a grande dificuldade para a canonização de Francisco e Jacinta era conseguir constatar que duas crianças praticavam a virtude em grau. E essa dificuldade foi superada, não é? Pelos testemunhos, pelo estudo da vida deles. Jacinta, por exemplo, Nossa Senhora aparece para ela e fala, minha filha, você está doentinha, você quer ir para o céu? Ou você quer ficar aqui na terra, só para sofrer mais? Ah, minha mãe, eu já sofri tanto, e se é para ir para o céu, vou esperar o quê? E aquela criança, né? Criancinha, que às vezes quando fazia penitência, chorava, quando sentia sede, quando tinha fome, mas fazia. E ela fala para Nossa Senhora, se é pela conversão dos pecadores, eu quero ficar. E aí Nossa Senhora fala para ela, que ela vai para outro hospital. E aquela criancinha, meus irmãos, vai ficar sozinha no hospital. Só com a presença da Virgem Maria. Mas de seus amigos, do seu irmão, dos seus parentes, ninguém. Heroísmo. E quantos outros exemplos nós poderíamos dar, recentes? São João Paulo II, um santo de nossos dias, heroísmo, ele não enfrentar sua própria doença, ao externar sua própria fraqueza, heroísmo porque nas visitas de São João Paulo II, a pessoa que organizava avisava assim ao bispo, não deixe de passar perto do Santíssimo não, porque se ele entrar na capela do Santíssimo, aqui no Rio, tem um fato tão bonito que foi contado pelo saudoso Dom Eugênio. São João Paulo II ficou hospedado com ele, se despediram, né, à noite, o Papa entrou na capela para rezar, e quando foi de madrugada, Dom Eugênio se levantou lá para tomar uma água, e quando passou pela capela, lá estava João Paulo II, na mesma posição, a noite inteira. Era um homem que rezava, era um homem que sabia que com todas as suas ocupações, o mais importante era a vida de oração. E também se conta que num outro lugar do Brasil ele chegou e tinha esse momento no Santíssimo. E o Papa entrou e depois ele ia falar para a multidão, ia fazer a sua saudação. E o Papa ficou lá rezando. E o bispo preocupado, vai atrasar, o horário está todo cronometrado. E assim quis falar com o Papa. Aí o secretário fez assim, espera, não fala não. Mas o Papa percebeu. Depois bateu no ombro dele e falou assim, Excelência, isso aqui é mais importante do que aquilo. Estamos convencidos disso? De que é importante nos colocarmos diante do Santíssimo? Quantos outros exemplos? Santa Teresa de Calcutá, a contemplativa, que praticava a caridade. Madre Teresa contemplativa. As suas irmãs estão aqui no Rio com a gente. Antes de sair para o seu trabalho, tem o seu tempo de adoração. Porque sabe que se o coração não for um terreno onde não houver a palavra de Deus, não tem nada para dar. Por mais que se dê um prato de comida, que se dê uma ajuda. Então, meus irmãos, nesse domingo, peçamos a Deus a graça de olhar para nós mesmos, sem medo, de nos encararmos. Se você se encontrar aí com um terreno estrada, não tenha medo de esse terreno. Se você se encontrar com uma pedra que te impede de ter constância, arranque essa pedra. Se você tem esses matos, esses espinheiros que sufocam a sua vida espiritual, que te impedem de avançar, e isso, claro, não é sozinho. É como Deus falou para Paulo, quando ele pede para tirar dele exatamente o espinho da carne dele. Olha aí o espinheiro. E Deus falou para ele, basta-te a minha graça.
Confiemos na graça de Deus e supliquemos a graça de Deus para que ela transforme o nosso coração. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.